Boa noite, pessoal. Vamos começar o nosso evento. Noite. Algumas sugestões. O espaço é aberto, é bem democrático e aberto aos debates, tá? Fiquem à vontade para perguntar, para questionar. O Samuel vai conduzir hoje o nosso papo com as 6 instâncias do Product Owner. E tudo que ele falar e que nós falarmos está sendo gravado, vai subir para o nosso canal do YouTube e ficará disponível para que todos possam ver e rever, tá? E agradeço muito a participação de todos. Samuel, o show é seu. Show de bola, galera. Muito bom estar aqui com vocês. E a ideia vai ser aquele bate-papo aberto, aquela troca de experiência que a gente já conhece, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as 6 instâncias do Product Owner. A gente vai aprender as 6 instâncias do PO e as 6 instâncias não tão legais, as 6 instâncias não tão positivas que um PO ele pode assumir, as 6 posturas que um PO ele pode assumir, né? E a ideia hoje vai ser privilegiar o conhecimento coletivo. Então, fique à vontade para debater, para trazer a experiência de vocês, para compartilhar. Eu acho que juntos a gente agrega muito mais valor, a gente agrega muito mais conhecimento. Estamos em um ambiente seguro, estamos em um ambiente leve, em um ambiente tranquilo, então podem ficar à vontade para participar. Para começar, eu vou compartilhar com vocês os slides. Deixa eu só compartilhar minha tela também. Hoje eu consegui entrar para prestigiar meu amigo Samuel aí. Olha o Marcos aí. Nossa, muito bom, Marcos. Que Tudo show. bem? Tudo bom? Beleza. Tudo bem, pessoal? Muito legal, muito legal. O que é que eu vou pedir a vocês para a gente começar o nosso bate-papo? Se tiver com celular, já escaneia esse QR Code, tá? Ou então, se tiver no computador, pode acessar o link aí que eu mandei no chat, que a gente vai conversar um pouquinho aqui, nós vamos interagir um pouquinho, e nós vamos depois entrar no nosso debate. Pode escanear aí o QR Code com o celular, ou pode acessar pelo computador através do link aí que eu mandei no chat. Conseguiram? Tranquilo. Sim, feito. Eu tinha perdido o chat aqui, estava vendo o chat. Eu até dei um like aqui já. Ah, legal, show. Ele abre só uma página mesmo, né, Samuel? Essa Só uma página. página. Ah, tá, legal. Isso. Todo mundo chegou? Legal, vamos lá. Eu cheguei atrasado, mas tá valendo. Ah, legal. Para a gente começar, eu queria fazer um check-in com vocês. Queria saber, temos muitos colegas hoje que estão participando pela primeira vez. Queria saber com o que vocês trabalham hoje, como PO, PM, SM, Agile Coach. Muito legal, temos maioria aí trabalhando como SM. Temos muitas pessoas também em outros grupos, né? Muito legal. E esse bate-papo, nós vamos falar sobre as posturas do PO, mas é um bate-papo importante para todo mundo, né? Importante para quem é PO, para quem é PM, quem é Scrum Master, é Agile Coach, quem é gerente, quem é líder. Todo mundo deve se envolver sobre isso. Eu estava até conversando com o Caio, antes da gente começar a nossa live aqui, que a gente fala muito, a gente reclama muito sobre o PO, a gente reclama muito que tem problema, tem dificuldades com o PO, mas em contrapartida a gente não entra no táxi com o PO, né? Em contrapartida a gente não está junto desse PO, né? A gente vê muito trabalho aí fora, muito trabalho na comunidade, direcionado para o Scrum Master, e é legal, está certo, mas a gente também tem que fomentar um pouco mais a figura do PO, a responsabilidade do PO, certo? Porque o PO, ele tem a responsabilidade de maior importância dentro do time Scrum, tá? O PO ele vai ter a responsabilidade de maior peso dentro do time Scrum. Infelizmente,
A gente vê muito no mercado as pessoas negligenciando a instância, negligenciando a postura do PO. Tá? Tudo tranquilo até aqui? Então vamos lá, show. Mas aí, só para a gente ficar na mesma página, o que é o PO? Quem é o PO, né? Se a gente pegar lá o Scrum Guide, diz que o PO ele é o responsável por maximizar o valor do produto. Fechou. A gente fala tanto em agregar valor, fala tanto em adicionar valor, fala tanto em entregar valor para o cliente, mas a gente não está, muitas vezes, ajudando o nosso PO. Você que é Scrum Master, né? Lá, à luz do Scrum Guide, se você pegar o Scrum Guide diz que o Scrum Master, ele serve a 3 coisas, né? Ele serve a 3 perfis. Ele serve aos desenvolvedores, ele serve ao PO e ele serve à organização. Ou seja, o Scrum Master ele tem a responsabilidade de ajudar o PO, de estar junto do PO, de orientar, de guiar, de auxiliar o PO. Ok? E agora eu queria ouvir de vocês. Queria que vocês digitassem aí uma frase curta aí. Qual é a maior dificuldade de um PO? Para você que atua como PO, como PM, qual a sua maior dificuldade hoje? Em uma frase curta. Você que atua como Scrum Master, Agile Coach ou em outro grupo, qual a dificuldade você vê no PO hoje? Que o PO passa hoje? Boa. Priorização. Entrega de valor. Muito bom. Ser ouvido. Olha que legal. Muitas vezes o PO não consegue ser ouvido, né? Muito bom. Olha isso aqui, ó. Não ter poder de decisão. Caramba, verdade, né? O PO é uma figura extremamente importante. Entrar. Não conseguiu? Não. Deixa eu compartilhar o chat aí. Mandei o link pelo chat. Ah, tá. PO não consegue estar próximo da equipe. Balancear entre o dev e o cliente. Boa, vamos falar muito sobre isso aqui hoje, hein? Muito legal. Maximizar resultado. Boa. Quantos times por aí não são aqueles times tarefeiros, né? Trabalha, mas resultado que é bom. Muito bom, galera. Tô vendo aqui que muita gente tem muita dificuldade. Papel claro. Boa, muitas pessoas não sabem, não entendem bem qual é o papel do PO. Ainda existe uma neblina aí, né? Que não deixa claro qual é o papel do PO. Explicar que projeto não é McDonald's, gostei. Muito legal isso aí, viu? Autonomia, autoridade suficiente sobre o backlog. Muito bom. E vocês percebem que esses problemas que nós temos aí são problemas muitas vezes comuns. São problemas que se repetem muito no mercado, que mesmo que a gente mude de time, que a gente vá para outros times, mas nós sempre temos esses problemas. Muito bacana, show de bola. E baseado nessas dificuldades que nós elencamos aqui, como é que nós podemos ajudar o nosso PO? Ou como é que o nosso PO ele pode melhorar o seu trabalho baseado olhando para essas dificuldades que a gente viu aqui? Através, uma das formas que a gente pode usar é conhecendo melhor quais são as posturas do PO, quais são as instâncias do PO. Se a gente entende o que é que o PO deve fazer e o que é que o PO não deve fazer, a gente consegue auxiliar, a gente consegue auxiliá-lo melhor, a gente consegue ajudá-lo melhor. Ele consegue trabalhar melhor, se ele tiver uma visão clara sobre essas posturas que ele deve ou que ele não deve assumir perante o time. Legal? Agora a gente vai partir para um debate. Vou compartilhar com vocês aí o link do Miro. Por enquanto, deixa o slide aí guardado de lado e eu quero que vocês entrem lá no Miro, tá? A gente vai entrar no Miro agora para a gente fazer o... Desculpa, não entendi. E depois a primeira, como é que foi? A primeira, eu esqueci como é que foi, já fez sozinho ler. Vamos lá para o Miro agora. Todo mundo conseguiu acessar o Miro? Sim, eu acessei. Sim.
Sim, sim. Isso sim. Legal, ainda teve gente que não entrou. A gente mandou o link aí no chat, tá? O link do Miro. Quando vocês entrarem no Miro, vocês vão cair aqui, ó. Nessa telinha aqui, tá? E o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos separar aqui em grupos, tá? Vamos dividir aqui a galera em equipes. Vai ser a mesma dinâmica que nós fizemos lá da outra vez, do Scrum Master, certo? Nós vamos separar aqui em equipes. E dependendo do número da sua equipe, é só clicar aqui na setinha, ó, e você vai ser direcionado lá para a parte que tem as duas posturas do PO, tá? A postura com a bandeirinha vermelha é a postura não tão legal, não tão interessante, e a postura com a bandeirinha verde é uma postura mais interessante, uma postura melhor que o PO deve assumir. Tranquilo até aqui? Deixa eu ver aqui no chat. Beleza. Não. Ok, show de bola. E daí vocês vão ler, vão entender as duas posturas e vão debater entre vocês o que são essas duas posturas, as vantagens e desvantagens, vão trazer experiências práticas sobre essas duas posturas e vão realmente criar um debate entre vocês, vão realmente se aprofundar nessas duas posturas, certo? Deixa eu voltar aqui. Então, eu já estou com as salas aqui, né, Caio? Legal. Então, vou separar vocês em sala, vocês vão ser direcionados lá para as salas. Quando estiver nas salas, vai para o quadro referente e debate sobre as duas posturas do PO. Bandeirinha vermelha, uma postura não tão interessante, e a bandeirinha verde, uma postura mais interessante. Tranquilo? Tranquilo. Show. Bora. Nós somos 26 ao todo. 26. 26 É, continhos. mas tem um colega aí que falou que não vai poder participar, até só como ouvinte, não sei quem foi. É Mário, né? É o Mário, Mário né? Brandão. É. Vai ficar como ouvinte. Tudo bem. Ah, grande Mário. Então vai Show. cair aí, tirando Grande amigo. você, né? Menos Show. Samuel vai dar 24. Então, eu vou dividir aqui, vai ficar mais ou menos 4 ou 5 pessoas, tá? Qualquer dúvida, podem chamar. Tranquilo? Beleza, meu irmão, e você, tudo bem? Bom, graças a Opa, Deus. Isso é formação de quadrilha já, hein? Porra, chegou o chefe agora. Aí. Boa. Pensamento rápido, Felipe. Bom, vamos lá? Turma 1, né? Vamos lá, turma 1. Deixa eu abrir aqui. Escritor de histórias e influenciador. Samuel falou quanto tempo, não? Não lembro. Não comentou, não. Não comentou, não. Mas vamos caminhando. Como é que é? Cada um lê e depois a gente debate, ou a gente vai fazer, vamos pegar agora o escritor de histórias e debate ele primeiro? A gente vai lendo e vai debatendo? Vamos ponto a ponto, acho que é melhor, né? Tá, vamos lá então. Escritor de histórias. Coloca todos os detalhes no gira. O gira é sempre vilão, né? Escreve histórias, critérios, detalhes, tudo. Passa o dia todo no gira. Olha lá o vilão de novo. Faz toda a documentação. Faz todos os protótipos. Fala, está tudo no gira. Aí é o analista de negócios, né? O cara que só está querendo documentar. Exatamente. Assim, eu entendo que o primeiro passo do PO, né, é essa questão de escrever história mesmo, e aí quando ele entra, ele pega, principalmente nas organizações hoje, você é o cara que tem que escrever história, né? Então, fica sempre centrado nisso, né? Você tem que escrever história, tem que deixar tudo claro lá para os devs pegar e tal. Então, acho que até as próprias organizações hoje, ela já meio que favorece para esse papel, né, O próprio PO, né? Rito do Scrum faz isso, né? Porque quando ele coloca que nós temos uma definition of ready, e que se a história não tiver boa o suficiente, o time dev pode recusá-la, né? Você dá arma para os caras exigirem do PO essa história bem escrita, documentação e tudo mais.
Deixa eu fazer uma pergunta de leigo aqui, que eu estou começando nesse mundo ágil. Bem-vindo. Nesse caso, o PO não teria que ter o auxílio de repente, um analista de negócio para fazer essa parte mais documental? Poderia, o PO pode ter uma equipe de arquitetos ou de analistas para documentar, mas não é uma necessidade. Né? Entendo. No próprio Scrum até fala, né, que ele pode delegar, no Scrum Guide, né, ele pode delegar, mas a responsabilidade ainda continua sendo dele. Exatamente. Ele Uhum. não se exime dessa... Sim, e no Scrum, ele vai postando... Cortou. Falei, Caio. Não, cortou, só cortou. Não, eu ia falar, até complementando o que o Alberto tinha falado, de que o Scrum, ele fala justamente sobre a posição do PO, né? Ele não fala sobre ter ajuda ou não, Exatamente. mas a responsabilidade dele é entregar o valor, né? E que as histórias entreguem valor. O Scrum não fala exatamente que ele tem que escrever as histórias. Exatamente. Qualquer um pode escrever as histórias, Exatamente. mas ele é responsável por que elas entreguem valor. Então, se ele vai ter um analista de negócio, se ele vai ter um arquiteto, se ele vai ter um estagiário, cara, é um desenho da empresa. Uma empresa grande, só um PO não vai dar conta, você vai precisar de vários. Você vai precisar de PO, analista de negócio, analista de requisito. E numa empresa pequena, o PO vai ser tudo, né? Inclusive, ele pode delegar até o Scrum Master, né? Para escrever as histórias. Sim, eventualmente o Scrum Master pode trazer a história. O próprio cliente pode escrever a história, ele pode conduzir, ser um facilitador e fazer uma dinâmica para o próprio cliente escrever as user stories. Sim. Inclusive... E muitas vezes... Oi, desculpa, Felipe. Felipe, eu acho que está cortando, Felipe. E mesmo a questão da história de usuário, não há uma necessidade, uma prescrição de que temos que ter uma história de usuário. O cara pode trazer não falei, não. Um diagrama OML, por exemplo. O que precisa ter é bem documentada a história. Né? Precisa ter entendido, né? É o que o pessoal fala, você tem que sair do nível da incerteza para o nível de certeza, né? E aí a forma que você vai usar, se vai usar user story, se vai usar qualquer outro método aí, independente, mas eu até vi num treinamento do Kelvin e ele falou isso, ele falou assim, o objetivo é você sair do nível de incerteza para o nível de certeza, né? Para o cara saber o que ele tem que fazer. E vamos ver aqui a visão do nosso influenciador, né? É o cara que alinha a visão do produto, alinha estratégia, metas e objetivos, influencia o time Scrum, influencia stakeholders, tem responsabilidade, motiva, é aberto e honesto e é transparente. Aí é o PO dos sonhos, né? É o cara que ele também faz o meio de campo entre o stakeholder e o time, né? Ele também influencia o time todo a usar o Gira, né? Ah, sim, ele não fica... ele não é o dono do Gira. Até porque todo mundo sabe que o Gira é do Scrum Master. Mas, cara, essa visão do influenciador é justamente o que você falou, né? É o pior dos sonhos. É o cara que consegue estar nos dois lados, que consegue motivar o time, está aberto ali, está disponível para a galera conversar, transparente. Pô, todo mundo quer um PO desse. Exatamente. No dia a dia facilita muito, né? Se tem um cara assim... E é um grande desafio, né? Você colocar o PO do lado do time, né? Porque eles acabam... Se você não tiver um cuidado muito grande, não tiver até um Scrum Master conduzindo bem isso, eles assumem papéis muito antagônicos, né? O time corre o risco de se colocar numa posição muito defensiva, né? E tudo que não dá certo, a culpa é do PO, porque o PO não detalhou na história. Isso é clássico, né? E, por outro lado, o PO também vai para uma postura fechada com o time, recusa tudo, ele vira aquele homologador do Kanban nosso lá, Everton, que chegava e já baixava tudo. Então, tem que achar um ponto de equilíbrio. Né? Eu acho que esse é o por isso é importante aí a construção do Definition of Done, aí você em conjunto junto com o time, né? Porque aí você mata um pouco essas coisas aí, né? Tipo, a culpa do Definition of Red, Definition of Done, né? Porque você mata um pouco disso, tudo é culpa do PO, tudo é culpa do... Ou então tudo é culpa do Dev, né? Então, assim,
Se a gente tiver isso bem claro e feito a 4 mãos, aí, a 3 mãos, né? Time, Scrum Master e PO, né? Você tem um alinhamento entre eles aí, e aí você mata um pouco disso, né? E aí sobra um pouco para o PO trabalhar nessa questão de influenciador, né? Eu acho que o grande pulo do gato é as pessoas entenderem que Scrum não é uma framework que fala sobre método, que fala sobre ferramenta. É uma framework que fala sobre pessoas. Né? Quando você começa a entender que o Scrum não está prescrevendo, você vai escrever história de usuário, vai ter OML, vai ter DFD, vai ter fluxograma. O PO está falando como é que as pessoas se relacionam. E aí, quando você começa a entender isso e trabalhar desta forma, a coisa começa a fluir melhor. E aí você começa a perceber que o Gira não é o cara do Scrum, o protagonista não é o Gira, são as pessoas. Sim. É o primeiro princípio, né? Do manifesto, né? Então, mais pessoas. Interações do que processo ferramentas. Então, Fernando tá tão quieto, Fernando. Como eu disse, é tudo novo para mim. Eu estou entrando nesse mundo agora. Então, aproveita, Fernando. Aproveita aí para aproveita perguntar, cara. Manda bala. Você está aqui com um time de pessoas acolhedoras, pode ter certeza. Não, isso eu já percebi. Eu já tenho feito algumas perguntas. A minha primeira pergunta foi a sugestão do último Papo Ágil lá para Adriano. Então, assim, com o passar do tempo, eu vou começar a interagir mais, porque eu vou aprender mais do assunto. É você que está migrando de gerente de projetos para agilidade? Não, na realidade, eu estou migrando, fazendo transição de carreira. Estou saindo de suporte, como se fosse um arquiteto de soluções, um analista de negócio no modelo cascata antigo, e querendo entrar nesse mundo de agilidade. Tá. Porque hoje é só isso que você vê de oportunidade aberta, né? Não acha nada do tradicional, né? Então, vamos aí, encarar os novos desafios. E conta com a gente aí que eu precisar, viu, Fernando? Fica à vontade aí para chamar a gente, chama no WhatsApp lá, se quiser perguntar as coisas no particular, pode ficar à vontade. E se a gente puder ajudar você aí, pode contar, viu? Com certeza eu vou fazer isso. Você vai ver que o pessoal do Clube do Ágil se ajuda bastante, tá? Inclusive, não sei se você já estava na sala, quando eu entrei, eu estava brincando com o Everton, chamando ele de dupla, porque a gente estava numa sequência de cursos que a gente estava fazendo tudo junto. Então, toda hora eu encontrava com ele em alguma sala de curso, falava, caralho, dupla, toda hora, de novo. Então, o pessoal vai se reencontrando, entendeu? Então, cara, aproveita para tirar dúvida, porque o pessoal tem muita vontade de ajudar também. Inclusive, você está entrando nesse mundo da agilidade agora, a gente tem um grupo do Clube do Ágil também, do PSM, não sei se você já viu, para ajudar na certificação de Scrum Master. Já estou nele. Então, a gente estava até trocando a gente estava justamente falando sobre PO ontem e anteontem. Eu estava propondo umas perguntas lá para o pessoal também para ajudar, para incentivar a galera a dar uma estudada mais forte. Sim, eu vi. Inclusive, eu estou finalizando agora o bootcamp, né, de Ágil, e estava na indecisão se partia para SM ou PO. Visto a minha experiência, né, de atuar mais com essa parte de análise de negócio, provavelmente eu vou partir mais para o lado de PO, tentar aproveitar um pouco dessa experiência que eu adquiri aí em 20 anos de TI, né? Então, mas não descarto PSM, não. Hoje em dia... Assim, eu fiz tanto PSM quanto PSPO, tá? E vou te dar uma sugestão sincera, tá? Quando eu tirei o PSPO... Cortou. Cortando, Felipe. É que ele não quer dar spoiler, Everton. Fácil para tirar. Cortou, Filipão. Tá me ouvindo? Agora começou. Começa de novo. Você vai dar mais uma dica sincera. Parou aí? Não perca as cenas do comercial, né? Eu tirei tanto o PSM quanto o PSPO, tá? E quando eu fui estudar para o PSPO, estudar para essa prova foi mais fácil, porque eu já tinha feito o PSM. O PSM é a base,
entendeu? Então, no PSM, você vai tratar muito forte sobre Scrum. E o PSPO, ele vai tratar muito mais sobre a parte de negócio, voltado para o Scrum. É uma parte que você já domina. Ataca o PSM para você poder construir essa base mais forte, já que você está fazendo uma transição do cascata para o ágil, e depois ataca o PSPO. Vai sair mais caro? Vai, mas vai te dar uma base muito mais forte, para quando você tiver que discutir, inclusive com o Scrum Master, mais na frente. Entendeu? Ou e assim, também, uma outra linha, talvez, se você não quer gastar com certificação também, você pelo menos estuda aí um curso, faz um curso de PSM, tipo, da TI Exames, que é barato pra caramba, para você entender só mesmo o papel do PSM, né? E aí você vai para a certificação de PSPO. E aí você tira a certificação e aí você vai segue esse caminho. Porque, assim, uma coisa que é bem legal, que eu usei muito, assim, é não abandonar a sua experiência. Você trazer ela e nas entrevistas, você trazer isso à tona. Tipo assim, pô, eu tenho isso. Aí você entendendo um pouco mais o papel do PO, você tenta correlacionar aquilo que você fazia no seu dia a dia, que tem relação, e você fala pro entrevistador ali na hora, pô, eu já fazia essa coisa que também é a mesma coisa que o PO faz no dia a dia. Então você vai trazendo as semelhanças ali da vaga, e aí, eu tô falando isso o que serviu para mim, tá? Eu fiz uma transição de carreira também aí há 6 meses aí, e foi justamente isso. Eu tinha uma bagagem muito grande no Lean, de 10 anos, e aí eu vim trazendo tudo isso, que eu trabalhava com Lean, que eu trabalhava com células de melhoria contínua, que era a disposição aí do SAFe que a gente vê hoje aí, né? Então, assim, era bem parecido, trabalhar para o VSM, para o VS, então eu trouxe isso e isso me ajudou bastante, cara. Então, assim, esses 20 anos seu não pode ser perdido, cara. Você tem que trazer aí... Perder, não. Todos os meus cabelos brancos são 20 anos. Exatamente. Tá louco? E outra, que nem você falou, faz o curso da TI Exame, mas não tira o certificado. Aí já não vai ter jeito, né? Porque eu já estou me contaminando no Clube do Ágil. Fazer o curso e não tirar certificado, não dá, né? Não dá. Ali é fogo. Se você ficar acompanhando a galera na certificação, é fogo. Então, tem que subir minha patente. Estou soldado raso lá, tem que virar. Você tem que ficar longe da galera e do Eduardo, cara. O Eduardo Zanata lá é o cara que fala para você. O Edu Coutu, cara. É verdade. O Edu Coutu, Nossa, o Edu e a Lara. O Eduardo, na verdade, ele influenciou muito eu, assim, nessa questão de certificação, de correr atrás, de tirar. Ele me ajudou bastante. Mas de novo, conta com a gente aí, viu, Fernando? Pode deixar. Pode deixar que eu mando mensagem para vocês, sim. Nós vamos ser abduzidos em 30 segundos. Isso. De volta à sala. Aliás, eu estava pensando aqui na teoria do Fernando, né? Que ele falou que ele não pode perder a experiência dele porque ele tem um monte de cabelo branco. Baseado nisso, então, o Caio não tem experiência, né? Zerei a experiência. Partimos em 5, senhores. Isso aí. Boa viagem. Abraço. Bate-papo de hoje. Ó o Gandra. Oi, gente, vocês estão aonde? Vocês estão todo mundo de casaco aí, o Leandro tá de touca, o Felipe tá de casaco, vocês tá nevando nesse lugar, eu tô ficando doido, sei lá. A Hanna tá frio assim aí, gente? Aqui tá um pouquinho frio. Aqui em BH tá um ventinho bem geladinho, mas eu ainda não tô de... Pois é, não sei, eu tô sentado aqui, o vento tá janela aberta aqui, então tá calor, eu tô com calor, fala a verdade. Eu acho que eu falo demais, eu fico quente. Eu não peguei essa temperatura negativa que o Samuel pega aí, mas tá frio, né? Tá frio. O Samuel tá tranquilo hoje, né? Em São Paulo também tá um pouquinho frio, mas eu não sinto frio não, que eu sou baiano. Amigo, aqui é lucro, em Recife, né? É lucro. Em Recife estamos com aproximadamente 28 graus. Misericórdia. Fazer um calorzinho. Opa, o Igor de Recife, o Igor é meu conterrâneo, O pessoal de Recife, 28 graus. Rapaz, na verdade, eu sou cearense e moro em Recife há 15 anos. É de Recife já. Ele invadiu essa praia. Gente, essa parte de cima do mapa aí, não existe inverno ou outono, não, gente. Ou é primavera ou é verão. É primavera ou é verão. Não tem nem calor ou abafado. Não é assim não. Não é assim não, Marcão. Não é assim não. Se você for pro interior do Nordeste, faz frio. Você pega aquele show, 7 graus. Show de bola. Quem é esse povo?
Tem uns lugares no Nordeste que realmente faz frio. Sobral, Juazeiro do Norte, né? Muito bom, Você muito vai... bom. E aí, É galera? assim, à tarde faz calor, muito calor. À noite faz frio, À noite, o cara anda lá de moletom. Isso mesmo. Muito bom. Nossa, Agora, vamos lá? Vamos embora. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o debate coletivo, tá? Quem ficou aí com o time 1, pode apresentar aí esses 2 perfis de PO para os demais da equipe e a gente vai começar a debater sobre esses 2 perfis, tá? O time 1 pode ficar à vontade aí para apresentar o perfil escritor de história e o perfil influenciador. Eu ia perguntar quem vai falar, mas o Everton já mandou aqui no chat. Vai, Caio. Então, beleza. Por que será que escolhem sempre o Caio, né? Eu não sei, viu? Porque o Caio é um bom falante, né, Caio? E ele é o professor Xavier, né, Lário? Não tem jeito, Tiramos os Caio. cabelos dele. Se joga aí, Caio. O Caio tirou a barba só para não pegar igualzinho o ícone aqui. Ele tirou a barba por causa disso. Nós debatemos Vai lá, aqui Caio. sobre o escritor de histórias e o influenciador, né? E foi bem interessante, né? Porque o escritor de histórias é o cara que só foca na documentação. Tem que documentar, tem que pôr no gira, tem que fazer os fluxogramas, tem que colher as histórias de usuário. E tudo que perguntam para ele, a resposta padrão é estar no gira, né? E o influenciador já assume um papel mais de liderança, de coach, de influência. Você tá meio né? acanhado aí, Caio? Sua voz tá um pouco baixa. Tá baixo, junta gente? Junta mais o Acho que microfone é só na... chegar o microfone mais perto, só, eu acho. Ok. Melhorou? Fala aí. Melhorou agora? Um pouco. Melhorou. E aí o influenciador é o cara que assume mais o seu papel de liderança, né? De influenciador, e é o cara que faz a ponte entre o stakeholder e o time. Ele é um cara que consegue embarcar com o time dev. Aí entrou um assunto que eu achei bastante interessante, né? Que é muitas vezes o time dev e o PO entram numa fase de antagonismo, né? Porque qualquer falha que ocorra numa sprint, o time dev tende a dizer, porque a história não estava bem escrita, porque o PO não detalhou, e o PO, por sua vez, quando qualquer coisa já vê motivo para recusar a história. Então, é muito importante que o PO assuma esse papel de coach, que ele esteja mais voltado para essa questão de ser a ponte, de estar perto do time, estar perto do stakeholder, entendendo a visão. Não que não seja importante a parte de ter a documentação, de ter a história, mas mais importante que isso é ele ser o cara que faz esse elo de ligação, né? Ele assume um papel diferenciado. Eu acho que o Samuel caiu, gente. Saiu da sala mesmo. Nós somos um time autogerenciável, põe aí o Miro Agora na nós tela. vamos entender como é que funciona o time sem o Scrum Master, tá? É isso aí mesmo, jogador. Aprendendo na prática. Samuel, com as dinâmicas dele, agora ele falou, agora vai ter verdade. Tá bruto. Aí, ó. Valeu, Jesus. Não, Jesus compartilhou. Foi. Então, a gente entrou muito nessa questão, né? E uma coisa que a gente até citou é que o Scrum, em momento algum, determina que o PO precisa escrever as histórias. Ele é responsável por entregar valor, ele é responsável por ordená-la, mas ele pode delegar a escrita da história a outras pessoas, ele pode ter, eventualmente, até um time de analistas, e ele vai estar coordenando isso, vai estar ordenando isso e dividindo isso com o time, né? Então, eu não sei se o Everton, Felipe, querem complementar alguma coisa. Disse tudo, Caio, isso aí mesmo. Né? Então, Everton já se saiu já. Não, o Caio, na verdade, ele resumiu bem o que a gente discutiu mesmo, né? Essa questão aí, mas principalmente essa questão, né, que o PO, às vezes todo mundo pensa, o PO é o responsável por escrever a história, né, mas o Scrum Guide fala que ele pode
delegar isso, né? Mas ele ainda continua sendo responsável, né? Então, Ele pode delegar, mas ele é o responsável. Exatamente. Ele é o dono, né? Se É der o alguma dono. coisa errada, ele é o dono. Na verdade, ele é responsável por entregar valor, né? Exatamente. Isso. Sim. Então, não significa que só ele tem que entregar as histórias. Ele é Exato. responsável que as histórias entreguem valor. Não necessariamente que somente ele as escreva. Existe muitas vezes o entendimento errado de que só o PO pode ter contato com o stakeholder, né? O próprio PO pode, eventualmente, convocar alguém do time dev para participar de uma reunião com o stakeholder sem problema nenhum, né? Não só nas reviews, né? Ele pode chamar stakeholder, mas até para detalhar algum ponto específico de uma história, aprofundar algum entendimento. Isso é uma coisa bem, bem livre. E aí eu acho que o resumo foi quando nós chegamos à seguinte conclusão, né? Que as pessoas precisam entender que o Scrum, ele muito mais do que falar do processo em si, ele fala muito da relação entre pessoas. E enquanto as pessoas não entenderem isso, as coisas patinam mais, porque aí você fica muito preso nessa coisa, você escreve história, ele desenvolve. Não, a gente fala de pessoas ali, de pessoas empoderadas, de pessoas que vão junto atrás de um objetivo e que se doam para alcançar essa meta. Bom, já que o Samuel ainda não voltou, vou fazer as honras aqui. Jesus, você que está no comando do nosso Miro, por favor, vamos ver a equipe 2. Antes de ir para a equipe 2, vai rolar alguma discussão que... É óbvio, se alguém quiser complementar aí em cima do escritor e do influenciador, fica à vontade. Tem uma pergunta no chat, Caio. Vamos ver. Da Caroline. Vamos ver aqui. Caroline, sou nova como PO. Tenho uma dúvida sobre a documentação. O PO deve ter o conhecimento técnico? O PO tem que ter conhecimento do negócio, né? Ele é o cara que vai entender o negócio. Mas óbvio que ter noções técnicas vai ajudar bastante o PO, porque ele vai entender quais são as limitações do time, do produto que ele está trabalhando, e alinhar o desejo do cliente, do stakeholder, com o que o time pode produzir, tá? Então, ele não precisa ter um conhecimento no nível do dev, né, de saber sentar, programar, mas ele tem que ter uma boa noção de como a coisa anda. Eu acho que é desejável isso. Não sei se alguém tem uma visão diferente da minha. Salvo exceção quando o PO ele vai atuar em um time de enabler, né? É um time que é focado em mexer na estrutura da aplicação, então ele tem que ter um pouco de domínio um pouco maior de tecnologia ou de desenvolvimento. Se for técnico, melhor. Dificilmente você vai conseguir ter uma atuação boa de um PO em um time que não é tão de negócio, né? É um time mais técnico. Perfeito. Geralmente as vagas que eu vejo publicadas, né? Eles pedem realmente que o PO tenha conhecimento bem, não só a formação na área de tecnologia, né? Mas pede vejo direto vagas para PO que pedem conhecimento em formação em tecnologia e também conhecimento, além da experiência já prévia em algumas coisas. Sei que realmente, pelo que nos preconiza, que tenha... Oi. Eles estão pedindo vaga de PO, o cara tem que ser centroavante, goleiro, atacante, a porra toda. E o técnico também, né? Ainda tem que ser técnico ainda. E tem que ser barista para fazer um bom café. Uma coisa que eu vejo também é que agora, mais que nunca, a gente vê o ágil em tudo que é segmento, né? Sim. Ainda assim, o forte é muito na tecnologia, tá? Então, acaba que, até para a vaga que eu já vi o cara não ia ser uma área que não era um PO para TI, pedia conhecimento de TI. Engraçado isso, sabe? O cara não ia mexer com TI, ele não ia discutir o negócio, né, com tecnologia, não era que foco inicial, mas pedia, interessante, como não era objetivo, mas pedia também. É tão assim, que vem da TI, Ctrl+V, Marco. Eu falei isso agora, Ctrl+C, Ctrl+V para tudo, né? Eu acho que quem vai no Google. Monta esse perfil não está sabendo qual o objetivo, qual o papel do PO. Eu acho que é isso, Cecília. Eles não estão sabendo qual é o papel do PO.
Coloca para um RH aí da vida fazer a contratação, iniciar a contratação e não pergunta o que que faz um PO. Ah, eu preciso um PO. Ah, tá bom, então vai lá, vai no Google lá, vai lá e joga. Copia e cola. Copia e cola. É igual aquela empresa. É igual aquela empresa Cato, né? Cato qualquer um, né? Vamos aproveitar esse elogio da Caroline e vamos para o próximo, porque ele fala do especialista, né? Vamos lá. Sim. Vamos lá, time 2, quem que participou do time 2 que quer conduzir aí, por favor? Você fala... Eu? Vamos lá, então. Vocês vão ver uma voz de criança aí no fundo, que minha filha está brincando com os amigos imaginários. Faz parte do home office, Jesus. Tranquilo. Nós tivemos aqui 2 perfis, que é o especialista no assunto e o experimentador. O especialista no assunto é um usuário sênior, um heavy user aí da vida, sabe de todos os detalhes, o sabe tudo. Ele tem a visão assim, sempre foi assim, não é para mudar. O discurso dele vem sempre pautado nessas 2 frases. Eu já sei, para quase tudo que ele vai falar, já sei, e você não precisa saber. E, por fim, é um expert no seu campo de atuação. É um tipo de perfil, assim, que ele é um pouco arrogante, esse tipo de perfil. Esse PO, assim, ele tem uma certa arrogância, mas ele não dá muita abertura para o time se aproximar dele. E é um cara que está sempre num patamar um pouco mais elevado, assim. É o que a gente chegou a discutir um pouco sobre isso. E é uma pessoa difícil de lidar. Quer comentar um pouco, Hannah e o time do... Tava no Eu me lembrei uma coisa aqui, ó, sempre foi assim... o sabe tudo, né? Aquele cara que ele tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, você sempre assim. Então tá tão certo. Geralmente essas pessoas são muito reativas, né, Hannah? Geralmente essas pessoas são muito reativas, né? Normalmente, assim, se você pergunta para a pessoa, ela fala, não, eu tenho um mindset de crescimento, né? Mas a hora que o cinto aperta, é o comando e controle, ele volta lá para aquelas crenças limitantes, aquilo onde ele está confortável para tomar as decisões. Ok, e o nosso segundo perfil, ele tem um perfil mais de experimentador, então ele cria e testa as hipóteses, tenta coisas novas, não tem medo de errar e estimula o time a isso, faz testes de A/B do produto, mostra que não sabe tudo, explore novos experimentos, pensa e ele tem um tipo de pensamento, e se tentarmos de um modo diferente? Ou se tentarmos diferente, nunca está desatualizado. Então, tá sempre. Esse sim tem um mindset de crescimento. Ele está ali em busca de aprender com os erros. Gosta de estar inovando, experimentando coisas novas, fazendo teste para ver se funciona, não funciona, e acaba estimulando o time a fazer a mesma coisa, né? Falou tudo. Acho que a palavra estímulo. Eu, se tivesse num time com um PO que me estimulasse, sabe, essa coisa de e se, né? E se pudesse ser de outra forma, né? E se tentarmos diferente, né? Para mim seria uma valorização do time, porque ele estaria dizendo para o time, experimente, você tem essa liberdade de propor, de questionar, de tentar fazer, eu tô te dando essa abertura, essa liberdade, né? Não tem que partir do PO a resposta, vamos inovar fazendo isso, né? Eu acho que ele pode ser esse provocador, né? Faz parte até do próprio empoderamento do time, né? Justamente. Ele estimula o empoderamento. O problema é que o se dele e se der errado, né? É de todo mundo, né? Ele precisa dividir a luta. Precisa experimentar. A gente só vai saber se vai dar certo se experimentar, se tentar, né? O legal é que ele estimula você a pensar diferente. Se o time já pensa diferente, é sugerir.
Não, mas se a gente fizer dessa forma, se a gente for fazer de outra maneira, porque se deixar da mesma forma que estava, não vai resolver. Tem que fazer diferente. Exatamente. Querem acrescentar mais algum ponto? Alguém? Acho que a gente pode ir para o 3. Vamos para a equipe O que 3, vocês acham? então. Vamos lá. Agora para o time 3. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a tela. Quem que é do time 3? Posso falar, então? Posso falar, pessoal? Tá me escutando? Vai lá, Felipe. Bora, Felipe. Joga, Felipe. Joga, Felipe. Rapaz, vou falar primeiro do papel aí do PO porteiro, né? Achei aí, tem um card aí muito interessante que eu até debati ali, mas a gente vai chegar nele. Vamos lá, o que seria esse PO porteiro? É aquele que só ele que fala com o time, ele meio que cria assim uma barreira para que o time não consiga assim contato com os stakeholders. É aquele cara que fica fazendo aquele controle, ele meio que separa os stakeholders ali do time, ele fica ali naquele meio centralizando tudo tem que passar por ele. E o card mais interessante que eu achei, cara, seria esse daqui, ó, faz a review sem os devs. Eu queria que o pessoal aí compartilhasse essa experiência aí, que eu achei assim, super interessante. Como ele consegue fazer isso? Como é que ele consegue fazer isso? Ele mostra o que foi implementado para os stakeholders sem os devs. Não sei, eu também fiquei curioso, assim, antes do Samuel cair, ele falou... O cara deve ser... E qual existe gente disso? Assim, com certeza. Não, aí tem que combinar o especialista no assunto com o porteiro. Isso aí. O cara é o fodão, né? Ele é o fodão. Esse cara é o bichão mesmo. Ele filma e fala. O cara é diferenciado. Mas enfim, pessoal, seria aquele papel ali mais controlador mesmo, que é centralizar tudo. Já o outro papel ali, né, que seria aquela pessoa colaboradora, né, que une ambas as partes, que vê o time assim como uma unidade, né, aquela pessoa transparente, que ajuda na necessidade do cliente mesmo. Ele coloca todo mundo ali na mesma página e principalmente sabe dizer não. Por quê? Porque quando ele tem lá a estratégia dele, do produto já traçada, aí em algum momento ele vai ter que falar não para certas coisas devido à prioridade, né? E é extremamente assim, negociador e sempre consegue assim, entender ambas as partes e tirar valor daquilo. Alguém quer complementar aí, pessoal? Pode ficar à vontade. Eu até estava falando com os meninos, né? Que eu entendo que uma das partes mais difíceis que tem para qualquer profissional, principalmente quando não está empoderado, é falar o não, né? Falar não dentro de casa, eu falei brincando, é difícil. Falar não, em qualquer momento falar o não, e você ter certeza do seu não, você ser empoderado para aquele não é fácil. É uma conquista que você tem que buscar, porque, cara, vem o CEO da empresa lá e fala, olha, não, eu entendo que você está tudo mais, mas eu quero isso aqui. E aí? E o não? Vai entrar como? Você tem que falar não, não tem? Aí a gente brincou assim, então você começa assim, sim, então, talvez, você começa logo com a frase com então, para tentar amaciar o negócio, mas é difícil, para mim é uma das partes mais difíceis que existe em qualquer trabalho que você é um liderado ou está subordinado, o que seja, é você falar um não consciente daquilo que está fazendo. Então, se o PO realmente estiver preparado, estiver embasado, ainda assim eu entendo que não é fácil falar um não, principalmente dependendo do perfil da empresa. Tem esse ponto também, tá?9Mas seria que é o mal necessário, vamos dizer assim. É o mal necessário, na verdade. Vamos lá, pessoal, vamos conversar. Coloca outros pontos aí. O que vocês acham disso? Eu quero ouvir, gente. O ponto de cada vez. Fala aí. Pronto. Eu quero contribuir nesse ponto também do fato do saber dizer não. Eu colocava no grupo, no momento da discussão, que quando você não consegue dizer o não naquela situação, você diz, ok, tudo bem, mas, porém, todavia, vamos despriorizar, vamos aumentar a capacidade de execução do time, né?
tentar se beneficiar de alguma forma na frente daquela situação que você não conseguiu dizer seu não, né? Eu gosto muito de estar sempre munida dos números, da minha capacidade de execução enquanto time, e dizer, olha, algo semelhante a isso que você me pediu, me custaram tantos pontos ou tantas horas, e nesse prazo que você quer, eu só vou conseguir entregar essa parte, ou para entregar toda, eu tenho que remanejar o meu backlog, mexer na priorização, né? Então, eu gosto de levar esses argumentos para ou destruir o não, ou reforçar o sim dele, mas também me beneficiando enquanto time, né? Com alguma coisa, ou com mais um dev, ou com mais tempo, enfim. Eu gosto de usar esses elementos para poder ir também deixar o time confortável, porque eles não recebam isso como algo goela abaixo, né? Eu sempre gosto de olhar para esse lado. E outro ponto que queria destacar com relação a isso, o colega anterior colocou que o CEO vem com todo esse empoderamento nato. Porém, eu já percebi algumas diferenças entre CEOs, vai depender do nível da empresa. Parece que, às vezes, as empresas menores ou com aquele CEO que tem uma cabeça um pouco fechada, sim, ele vai dizer eu quero e pronto. E os outros não, eles vão com a postura de eu quero isso, mas está aberto a negociações, né? Então, eu já vi que essa postura de alguém que tem uma mente mais aberta, um CEO mais negociável, eu vejo também em empresas grandes, geralmente eu vejo em empresas maiores, que já tem um processo, um CEO que vive o processo da empresa, né? Ele também entra no processo, ele não passa por cima. Então, eu já consegui ver isso em alguns lugares, não digo que são todos, né? Mas em alguns lugares eu já consegui perceber isso. E era isso a minha contribuição. Só vou fazer Ô, Carol, você disse que não tinha experiência, rapaz. Você deu um show aí, querido. Acabei de falar isso aqui no chat. Falei exatamente isso. Pode falar. Não, gente. Olha, eu trabalhei há muito tempo como analista de requisitos, pessoal. PO agora é a primeira vez. Mas já está com meio caminho andado aí. Pessoal, o Denison quer contribuir também. Pode ficar à vontade, Denison. Tranquilo. Na verdade, até fazer um paralelo da prática que a gente está fazendo, né? Digamos, o Samuel, ele estava com o nosso facilitador aqui, né? Digamos, o PO, ele deu visão, né? Acerca da meta aí do produto, aquilo que a gente tinha que executar, de repente aconteceu imprevisto. Ou seja, o time não parou. O time está aqui executando, tá fazendo as coisas fluírem, né? E até que a gente termine esse sprint aqui e apresente aí o produto para a devida inspeção e, se possível, adaptação, né? Então, assim, a gente percebe o quanto é importante essa transparência, né? Acerca da visão do produto, esse compartilhar, essa colaboração. É ato que uma pessoa na posição de porteiro, como está aqui no nosso grupo aí, debatendo, ele sendo centralizador, se ele cair doente, se ele morrer, o time vai parar, né? Vai ter que parar, porque está tudo nele, está toda a informação nele, e não é o caso aqui, né? Então, houve uma transparência, houve uma passagem de uma missão, todos assumiram um compromisso, né? Então, aqui se empenhando para que a coisa continue fluindo aqui dentro do time. Então, é mais esse paralelo aí. Beleza, bacana. Mais alguém quer contribuir, pessoal? A gente pode passar para o próximo grupo. Eu queria só falar um ponto que eu acho bem interessante. São duas coisas que eu aprendi em algumas empresas que eu trabalhei, né? Uma delas, assim, quando você fala não e você depois volta atrás e fala sim, é menos doloroso. Porque, tipo, beleza, a pessoa... Você falou não, mas depois você falou sim, a pessoa, putz, beleza, então vai dar certo. Agora, se você fala o contrário, você fala sim, depois você fala, putz, o não é muito ruim. Então, é meio complicado isso. Então, dê preferência, primeiro fala não, e se der certo, ok, boa, sucesso. E uma outra coisa, assim, é o post-it ao lado, é negociador. Às vezes você não precisa falar não taxativamente, não vou fazer, não é isso, não alguma coisa. Dá para você
falar um não de outra forma, falar um não negociando. Olha, você está me pedindo para fazer tal coisa, mas eu tenho outras prioridades. Isso aqui é mais prioritário do que outras coisas que a gente está fazendo? Então, ver, assim, tentar argumentar de outras formas que você está falando não para aquela demanda, só que utilizando argumentos. Então, é uma forma de você falar o não com jeitinho, né? Usa a resposta padrão do consultor, não fala nem sim nem não, fala assim, depende, pronto. Você utiliza a técnica de coach para deixar ele responder não. Tipo isso, é bem isso mesmo. Nem ou não, Show, nem bem sozinhos, né? É isso mesmo, Jesus, é isso mesmo. O não e o sim tem sempre que vir com uma justificativa, não só o não, o sim também precisa estar justificado, o porquê do sim, o porquê do não. Quando você tem justificativa, é mais fácil convencer o outro lado. É a questão dos argumentos que a Caroline falou, né? Uhum. Tem que estar bem munida aí de fatos, dados, etc. Mas essa abordagem que o Jesus colocou aí é interessante, né? Que quando você fala o sim, depois você fala o não, cria todo um climão, né? Foi todo tenso. É porque você frustra, né? Gera frustração. O não, o cara já tem o não já. Deixa o não lá, pô, toma o não. Olha, eu revi minha decisão, dá para fazer. Isso, pô, legal. Superei a expectativa, né? Boa, cara. Interessante. Vamos lá para o Podemos seguir para o próximo? Vamos sim. Grupo 4, quem é do grupo 4? Eu sou, Maria Cecília também. Eu sou. Eu estou olhando aqui, é a gente. Uhum. Fala aí, Cecília. O grupo 4, né? Quando o PO atua como gerente de projeto, ele tenta controlar a velocidade, tenta controlar a produtividade, seu foco é entregar mais, tenta controlar story points, board down, sabe quem faz o quê, pede status report na dele, nem existe, e faz microgerenciamento. Então, a gente viu isso aqui, nada disso aqui é papel do PO. Né? A gente discutiu aqui, acho que em nenhum ponto desses aqui a gente entende que seja papel do PO. Ele não está ali para controlar, para gerenciar o projeto, ele está ali para entregar valor, né? Então, ele tem que, sim, indicar o objetivo que é ser o visionário, né? A gente, voltando, depois a gente pode fazer uma ligação aqui, mas ele tem que focar no objetivo daquela sprint, ele tem que focar na priorização do que entrega mais valor, né? Participar, ser criativo, né? Entender do mercado, das oportunidades, né? Isso que a gente busca no PO, né? Ter conhecimento sobre o negócio, se ele não sabe, procurar saber quem do negócio sabe, né? Porque às vezes o PO também não sabe tudo do negócio, mas ele tem que ser esse perfil, digamos assim, empreendedor, comunicativo, para conseguir essas respostas também, né? Ver lá na frente, né? Ou achar quem possa ajudar ele também. Alguém quer contribuir mais sobre isso? Gente, eu queria explorar um pouquinho mais isso, porque eu vou falar para um gerente de projetos. Quem me ajuda? Vamos lá. Tem alguém aqui tem algum GP aqui? Não. Eu já fiz o papel de GP. Eu fui GP muitos anos e... Aproveita aí, Hanna. Fala com a Daí aí. Vamos fazer um laboratório. Faz de conta que ele é o seu GP. Mas, ó... Se quiser, eu posso contribuir também. Legal, não, espera, deixa eu só perguntar uma coisa pro Daí. Como é que você se sentiu com esses post-its aqui do lado do GP? Aliviado. É tudo no PMBOK. Exatamente. É bem a característica, né? O que se espera ali, o que o PMBOK, né, estabelece, as práticas de um gerente de projeto mesmo. Tá? Você fazer a microgerenciamento, controlar horas. Então, amanhã, por exemplo... Tudo que está aqui é o que o gerente de projeto tem que fazer, né? Exatamente. Então, assim, não quer dizer que são pontos negativos, não, tá, gente? Quando a gente foi falar... Não é ponto negativo, não. É que não é papel do PO. Não é papel do PO.
O PO não tem que entrar nessas aqui, nenhuma desses passos, né? Controlar story point, burn down, enfim. E hoje você, até puxando um gancho que alguém falou aí de vagas, de descrição de vagas de mercado do trabalho, você vê muita mistura. Quando se trata de Scrum Master, um Agile Master, você vê o pessoal misturando dos dois papéis, né? O cara é um Scrum Master, mas vai ter que fazer cronograma, enfim, começam a fazer uma mistureba maluca. Mas, assim, aqui, justamente, todos esses postos do lado esquerdo caracterizam bem o gerente de projetos, tá? E o PO não tem que entrar nessa seara. Se ele entrar numa seara dessa, ele não está claro para ele qual que é o seu papel. Está desvirtuando o papel dele. Exato. Eu acho que isso não faz sentido mais, né? Esses papéis que o gerente de projetos atuava, não faz o menor sentido no tempo que a gente vive hoje. A gente sabe que isso não é efetivo, né? Então, eu não trabalhei como gerente de projetos. Até o perfil, né? Até o eu perfil, acho né? Tem que mudar, né? Tem que fazer isso. Não, é um alívio. Você se vê livre disso, para mim é um alívio. Não, eu acho que ainda existe essa questão do papel de gerente de projetos, sim. Eu acho que existe. Bastante. Não, ela está dizendo não, existe, mas não nesse cenário aqui do PO. Mas não dessa forma. Posso falar rapidinho? Então, assim, eu queria falar rapidamente desculpa. Eu só complementar algo rapidão, Denilson. Tá bom, beleza. Eu estou num projeto hoje, inclusive amanhã é meu último dia, porque assim, eu consegui uma outra colocação, porque assim, não atingiu meus objetivos, porque embora eu queria me envolver com temas de e-commerce, mas tanto a questão da consultoria com o cliente. Então, todo o aspecto da exigência do cliente é que ele quer um cronograma, ele quer data, quer saber quando entrega, quantos percentuais, qual percentual do projeto, está atrasado, se não está, ele quer todos os faróizinhos, status reports de PowerPoint enormes, 12, 18 slides, aí você entra numa reunião de 2 horas de status report, e assim, você perde fazendo tudo isso, controlando tudo isso ali na ponta do lápis, né, com lupa, e eu acabei me envolvendo com agilidade, uma transformação digital no outro trabalho que eu estava, a partir de 2018, você percebe que, enfim, tem os seus benefícios aqui como gestão de projetos, mas, assim, você vê o quanto você perde de tempo ficar com uma lupa ali em cima desse tipo de coisa, né? Então, assim, a consultoria, de alguma maneira, quer fazer ágil, mas a relação que ela tem que fazer com o cliente e as exigências dos clientes hoje de consultoria acabam direcionando para esse tipo de coisa, né? Que você faça um gerenciamento de projetos, mas aí você fala, não, mas eu trabalho ágil também. Aí você mostra um Gira, um Azure para o cara acha que aquilo é ágil, e aí a vida que segue, né? Mas, enfim, talvez desvirtuei aqui o tema, mas essa característica de gerente de projeto aqui, se o PO entrar numa dessa, eu acho que não faz sentido. Desculpa, Denilson, pode tocar, amigo. Não, tranquilo. Esse é um ambiente de colaboração, né? Então, é isso que a gente espera mesmo, né? E, assim, eu acho que tudo parte do contexto, né? O que é errado? Errado é o que está sendo empregado em um ambiente, né, que não cabe àquela metodologia ou aquele framework, né? Então, assim, eu vou botar até uma palavrinha chamada KNEF, né? KNEF é um framework que você analisa os ambientes para você determinar, identificar qual será o método, o framework, né, que você vai adotar. Então, assim, se eu estou num ambiente, digamos, de imprevisibilidade, né, um ambiente de complexidade, um ambiente que está passando por constantes mudanças, então a gente tende a adotar, né, o que a gente está vendo aí mais frequente, a agilidade, né, um Scrum da vida, onde não cabe um gerente de projeto atuar no ambiente, né, onde está sendo adotado a agilidade, tá certo? Mas, se eu estou num ambiente mais previsível, né, onde eu tenho como fazer um planejamento mais exaustivo, né, digamos assim, uma questão de engenharia, dentre outras coisas, aí cabe o papel do gerente de projeto,
né? E aí ele vai estar executando bem a função que cabe a ele por causa do ambiente que ele está sendo inserido, né? Então, é a mesma coisa eu pegar um Scrum Master e tentar colocar para fazer atividades, né, dentro de um ambiente de previsibilidade, né? Então, assim, o que é o errado? O errado é você pegar, né, a função e colocar no exercício de um ambiente que não cabe aquelas desempenho de atividade, entende? Então, assim, então, cada um tem o seu lugar certo. Consegui voltar aqui, viu? Consegui voltar. Bem-vindo de volta, Samuel. Bem-vindo de volta. Consegui, foi difícil, mas consegui. Já está até acabando aqui, Samuel. Eu fiquei triste. Deixa eu só fazer uma contribuição rapidinha. Deixa eu só fazer uma contribuição rapidinha. A Carol estava na frente. Desculpa. Essa questão aí do gerente de projeto, a gente não pode esquecer que aí é um PO com postura de gerente de projeto, tá? A gente não está dizendo que não é para ter gerente de projeto, não. Essa questão aí é o PO, ele deixar o cargo de PO e atuar apenas como gerente de projeto. A gente não está dizendo que não é para ter o gerente de projeto, tá? São duas coisas diferentes. Pode ter, vai ter o gerente de projeto, mas aí a gente está falando do PO, para não confundir aí a questão, tá? Mas é isso aí que vocês colocaram, a questão de vai ter um PO, onde vai precisar do projeto, vai ter um PO, concordo totalmente. Mas aqui a gente está falando, aliás, de um gerente de projeto, concordo totalmente, mas aqui a gente está falando do PO que se comporta como gerente de projeto. Show. E que não deveria, isso aí. Isso. Caroline? Só colocando uma questão, eu vi o PO pegando esse papel de gerente de projeto. Eu imagino que ele não tem o papel de um Scrum Master, o apoio de um Scrum Master, né? Quando vocês estavam discutindo que não cabia e tal, eu me vi nessa situação porque eu estou num time bem novo e, assim, começando a montar o burn down agora, explicar para eles, dizendo bora registrar a hora. Eu estou cobrando isso, né? Exatamente para eu construir os argumentos de também negociação, né? Com os stakeholders, com os CEOs da vida. E aí, o que eu sinto, o que eu passo hoje eu vejo que eu estou me obrigando, entre aspas, a entrar um pouquinho nessa parte de gerente de projeto, porque o meu tech lead ainda não faz isso. Quer dizer, a gente divide essa responsabilidade, eu acho que essa é a melhor palavra. A gente divide esse papel hoje de acompanhar a equipe mais de perto, horas, gráficos, métricas, né? Porque a gente não tem um Scrum Master para ficar ali nesse meio. Então, me corrijam se eu estiver pensando errado, mas eu penso que o PO vai tendenciar um pouco a essa postura, esse papel de gerente de projeto, porque falta aí uma figura de um Scrum Master no meio dessa história, ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Vai depender. É como, eu não sei se for o Odair, eu acho que é de perfil, né? Vai depender do contexto, e vai depender do perfil, como o Marcos está falando aí. Entendeu? Então, não necessariamente, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, mas se ele começa a assumir essa postura, porque ele vai ficar muito focado no output, ele vai ficar muito focado em entregar, em demanda, em controlar, e a ideia não é essa. O PO, ele tem muito mais coisas para ver, ele tem muito mais coisas para cuidar, tá? Vamos lá, porque nosso tempo está correndo. Acho que tem alguém para falar. Isso aí já acabou a equipe 4, né? Agora é 5. Vai falar do visionário? Ou já foi tudo junto? Cecília falou os dois juntos, ela falou os dois juntos. Equipe 5. Fala aí, Alexandre. Isso. Por uma votação democrática, né? Eu fui ele foi imposto. Jamais me voluntaria ali. Então, o nosso debate é sobre atribuições que o PO, né, que ele tem como, né, quando ele assume o papel de gestor versus o representante do cliente. Alguma dessas informações que foram colocadas nos post-it pode ser até um desejo dele, mas, tipo assim, a gente pensou o seguinte, não é atribuição ou função básica dele
fazer isso, entendeu? Aqui mistura algumas atribuições de GP, de Scrum Master, né, como controla a performance individual, por exemplo, quer as pessoas felizes, engajadas, motivadas. Tipo assim, é um desejo dele, mas não é a função dele primordial, né? A gente acredita que tenha mais a ver com o Scrum Master, né? Focar no crescimento das pessoas. Ele deseja isso, né? Porque a equipe vai ficar mais produtiva, quer as pessoas se desenvolvendo. Então, se preocupa com o bem-estar do time, responsável pela... Aí entra no papel do GP, responsável pela avaliação individual e faz a conversa um a um. Então, essas últimas duas, a gente acredita que sejam mais, né, atribuições do Scrum Master. E, por outro lado, né, a gente sabe que a principal, vamos dizer assim, atribuição do GP, do PO, é o quê? É ser a voz do cliente, ou seja, ele tem que proporcionar valor, né? Entregar valor às necessidades do cliente. Então, esse realmente é a principal atribuição do PO, né? Então, nós temos, né, a voz do cliente, focar em ajudar o cliente, entender as suas dificuldades, seus desafios. Quando falar menos e ouvir mais, a gente debateu que era para ele poder entender as dificuldades, as necessidades e os desafios que o cliente está colocando. Ao ouvir mais e falar menos, ele vai conseguir entender, né, encontrar essas necessidades e vai conseguir repassar de uma forma melhor para a equipe Scrum, né? E entender o porquê também, né? E sabe o que é valor, que é a principal, vamos dizer assim, atribuição do PO, ou seja, entregar valor realmente naquilo que vai ser feito durante as sprints. Então, do lado esquerdo, a gente entendeu que são atribuições, é uma mescla, né? Uma mistura de GP e Scrum Master, e do lado direito seria mais, né, a atribuição principal do PO num ambiente ágil. Boa. Muito legal. Alguém contribuir? Desculpa. Não, tranquilo, tá ótimo. Gente, desculpa, meu filho começou a chorar aqui desesperadamente. Eu queria tirar uma dúvida. Isso acontece muito, né? O PO acha que tem que deixar o time motivado, tem que zelar pelo bem-estar do time. Isso acontece? É nesse sentido, assim, de gestor? Eu estava pensando em um gestor... O gestor que ele colocou aí é justamente esse sentido, de ficar motivando o time, de ter conversas one-on-one, de acompanhar a felicidade do time. O gestor que ele colocou aí é nesse sentido. E realmente acontece, tá? Essas posturas aí... botar ainda. Ele já quebrou. Essas posturas aí... Perdão, meu cachorro aqui que quebrou o pratinho dele, vou dar uma surra nele. Essas posturas aí essas posturas do PO, elas são resultado de uma pesquisa, tá? Existiu toda uma pesquisa que a Scrum.org fez e eles descobriram que essas aí são as principais posturas que o PO ele assume. E essa do gestor realmente ela existe, tá? E daí é como o Ale falou, né? É uma mescla. Aí tem várias possibilidades. Se o PO for fazer isso, ele vai esquecer de entregar valor, vai esquecer de ser a voz do cliente, vai esquecer de coisas mais importantes. Ou não vai dar tempo de fazer tudo, né? Mas existe. Uma coisa é desejo, outra coisa é função, né? Isso. Tem que separar, né? Gente, existe o PO, existe o Scrum Master, existe o time de Dev, cada um tem seu papel bem definido, né? Ao ponto que você não pode entrar na seara do outro. Então, se você quer ser Scrum Master, seja um Scrum Master, e não vai ser um PO, né? Você quer ser um gerente de projeto, vá fazer um curso de gestão de projeto e seja um gerente de projeto. Então, cada um tem sua função definida. Cada um tem sua função definida, mas um quer invadir o espaço do outro, né? E aí, mas sabe o que eu vejo? Sabe o que eu vejo, Marcos?
Eu vejo o seguinte, olha, vem aqui ser PO. E não é bem assim, né? Entendeu? Pois é. Entendeu? Bem A assim gente mesmo. montou um time Scrum, tem um cara ali que ele é analista de negócio, então ele vai ser o PO agora. Ou então, ele é um líder, ele é o CEO, vai ser o PO. Não, por aí mesmo. CEO, PO. Entendeu? Acontece muito isso. Fala daí. Não, no antigo trabalho, pegaram o analista contábil e falou, você vai ser PO. E o cara... mas acontece muito isso. Acontece muito mas, isso. Assim, nada porque o analista contábil coisa assim. Ele era da área de negócio, né? Mas assim, sem nenhum tipo de orientação. Cara, você vai ser PO. E vamos que vamos. Aí a pessoa tem que aprender sozinha, na prática, apanhando, né? Até que alguém chega ou ela mesmo desperta para ter uma luz, para poder correr atrás de como que deve ser esse papel, aí já passou um tempo. Ainda fala que ele foi promovido ainda, né? Você foi promovido. Pois é. Eu vejo isso acontecendo quando um dos papéis não estão sendo executado com tanta eficácia. E aí... Acontece isso também, Jesus. Acaba acontecendo... Aí acaba o outro se envolvendo no papel do outro. Aí é ruim porque você acaba não expondo o problema, né? Porque, tipo, você vai falar assim, o problema, eu tenho um PO que está com um problema que ele não está conseguindo executar bem a tua função. Ou o SM, ou alguém do Dev Team não está conseguindo executar bem a sua função. Você acaba camuflando o problema, né? É ruim dessa forma também. Camufla e ainda se sobrecarrega, né? Porque quando você faz a função de outra pessoa, você está sobrecarregando e fazendo mal o seu papel, porque você não tem tempo para fazer. Você não faz um bem e não faz os dois bem, né? Não faz os dois bem, sobrecarregando, você acaba não focando no que você precisa focar. Mas os dois mal feitos, E o pior... Exato. E o pior é que essa sobrecarga de responsabilidade, essa sobrecarga de atribuição é muito comum. Muito comum. O camarada já tem lá todas as tarefas que ele tem que fazer no dia a dia, já tem lá todas as atividades, e aí o pessoal ainda adiciona a carga de ser um PO, que é um papel extremamente importante e cheio de responsabilidade. E daí termina uma sobrecarga de atividade. Muito comum mesmo isso aí. Legal. Mais alguém, pessoal? Ainda falta um grupo aí, né? Podemos ir para a sexta instância aí. Não, estou falando referente a esse grupo. O gestor. Não, mas não, pode continuar o próximo grupo aí, já fechou esse aí. Senão a gente não consegue fechar. Quer dizer, consegue, né? Fica mais um pouquinho. Estamos na pinta do nosso time box. Bora lá. Esses 6 aí não teve grupo, tá? Porque foram só 5 grupos. Aí alguém pode ler aí, a gente começa. Então você tá certinho. Eu achei que quando fala papel do garçom, que ele ainda pede gorjeta ainda. Não, o papel do garçom, ele tira os pedidos do cliente, quer satisfazer todo mundo, não faz escolhas, sempre diz sim, não segue visão nem meta, não tem prioridades, leve e traz de ticket. Esse é o papel do garçom aí. Então, esse é o papel do PO, não pode se confundir com essas coisas que a gente acabou de falar aqui, né? E o tomador de decisões, ele mantém o TTM pequeno, bate o martelo, sabe o que faz, tem carta branca, é um data driving, é um bom FDP. Domina as métricas. Eu já ia ler na Ipsiliter, viu? Domina as métricas e conhece o fluxo do valor. Deixa eu comentar aí. Esse daí, o PO FDP, não é isso aí que você está pensando, não, tá? Isso aí é sensacional. É o PO que sabe fatiar, descartar e priorizar. Eu ia falar no filho da puta. O pessoal já pensa besteira. Rapaz, eu falei, não é possível que pode ter que ser isso. Não. Fatiar, descartar e priorizar. E o que é TTM? Time to market. Time to market. Ele tem que manter o time to market pequeno. Ele não pode demorar muito para tomar a decisão. É o pior. E é o pior que ele domina as métricas. Ele tem que ser data-driven, ele tem que saber a hora de bater o martelo, a hora de tomar a decisão, senão ele perde o mercado, né? Ele perde o momento do mercado. E o outro lado é o... Isso. E o outro lado é o PO garçom, né? Isso é muito comum quando é um PO
inexperiente, vamos colocar assim, um PO mais iniciante, tá? É aquele PO que o cliente pede, ele vai lá, anota, chega no dev, no desenvolvedor e cola lá. O cliente pediu outra coisa, anota, chega no desenvolvedor, cola lá. É um PO que não sabe dizer não sabe priorizar, entende? É o tomador de pedido, né? Isso, exatamente. É um cara que só faz anotar os pedidos. E é muito comum isso aí no mercado, tá? Muito comum mesmo. E mata, né? Mata a autogestão, mata a auto-organização. Tem um gráfico lá no começo, eu vou pedir para Jesus ir lá para o começo da apresentação, para mostrar aí para o pessoal. Isso, terceiro quadrinho, lá no cantinho. O de baixo. Isso. Se vocês observarem aí, esse gráfico está lá no site da Scrum.org, tá? Ele mostra mais ou menos aí como é o processo de um PO menos experiente até ele chegar em um nível mais experiente, né? Então, vê que ele começa ali como escritor de história, depois um porteiro, e depois ele vai ali evoluindo, entendeu? Vocês querem comentar alguma coisa? Vocês têm alguma coisa a comentar? Eu não entendi o termo leve trás de ticket. Ok. É aquela questão, né? O PO anota o pedido, vai no time. Aí o time faz, certo, mas isso aqui vai ser azul ou vermelho? Eita, ele não sabe. Ele vota no cliente, azul ou vermelho? Azul. Aí vota no time, tá, mas vai ser quadrado ou retângulo? Eita, vota lá no cliente. É o leve trás mesmo, mano. É o leve trás. Mais do que isso, né? O bom PO, ele consegue, inclusive, eliminar histórias sem precisar levar para o time. Ele consegue entender o valor com o cliente e negociar com ele aquele pedido. Adorei. Exato. Adorei. Exatamente. Muito massa mesmo. E esse garçom é muito comum, viu? É o que mais tem no mercado hoje. O duro é quando você fala assim, eu quero um pastel de frango, né? E tava fritando o pastel e fala assim, viu, mas não dá para mudar para de calabresa? Isso. Como é que você vai mudar? Isso não acontece não, Jesus, imagina, jamais. Já tá no meio, já tá quentinho aqui, ó. Eita, aí chega lá no time, muda tudo, cancela, leite mudou. Rapaz, isso é doido demais. Muito bom, Samuel, eu tive até que abrir o microfone para dar risada. Pois é isso, galera. Chegamos. Se alguém tiver alguma coisa a comentar, peço desculpas aqui, teve um problema aqui com a internet, estou aqui pelo 3G, mas consegui entrar no finalzinho para agradecer a vocês a participação. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser comentar, pode... O Felipe quer falar. O Caio vai fazer. Eu tenho uma dúvida, Samuel. Qual é o papel do Product Owner mesmo? Vai lá, Felipe. Beleza, fala, Felipe. Samuel, desculpa. Eu, na verdade, quero levantar um assunto que talvez seja até um pouco polêmico. Aproveitando que a gente está com um quórum bastante forte aqui, e o pessoal comentou algumas vezes que é uma coisa que me preocupa. Mas, assim, vou primeiro perguntar para o Samuel, porque eu sei que vai ter um monte de gente querendo falar, e depois a gente tenta debater. Mas qual é a sua posição sobre um projeto ágil ter um cronograma? Você acha que deve ter ou não deve ter? Polêmico, hein? Boa, hein? Esse aí é polêmico. Esse é o papo Vamos lá. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque as pessoas, sempre que elas falam de agilidade, elas entendem que um projeto ágil não deve ter um cronograma. E eu entendo que é uma visão errada. Por quê? Se você está numa empresa, teu chefe vira para você e fala assim, cara, eu preciso do produto XYZ. Quando você me entrega, você fala para ele, eu não entrego o cronograma porque eu sou ágil. Amanhã você está no RH. Se você trabalha, por exemplo, num órgão do governo e tem uma mudança de lei, como que você vai falar para ele? Eu não consigo alterar o produto agora porque não está na minha sprint. Entendeu? Não cabe na sprint. Entendeu? Acho que aí você tem as métricas que ajudam, com base histórica no que está acontecendo, você tem uma previsibilidade de saber, olha, eu consigo entregar percentualmente uma atividade em tanto tempo. E aí, isso. Em 85% do tempo eu vou te entregar uma atividade em 3 dias. Evidentemente que uma vai vir ali, não vai passar por essa métrica, vai demorar um pouco mais, um pouco menos, mas concordo com você, tem a... Mas, Odair, justamente, isso não é um cronograma?
Acaba tendo um cronograma meio que maquiado, né, Felipe? Ô, Felipe, na verdade, e aí vou até além, usando a metodologia que o Doer falou, usando justamente vazão, throughput, você vendo percentil, etc., você é mais assertivo do que muito PMP por aí. Uhum. Totalmente. E, na verdade, você trabalha com roadmap, você tem, obviamente, estimativas de datas que você vai entregar, não tenha dúvidas disso. Eu acho que o que a agilidade nos orienta, na verdade, é entender que esse cronograma não é uma coisa engessada, tatuada no peito do gestor, né? É isso aí, Caio. E ao longo do projeto você Inclusive vai porque poder a própria ter... cerimônia, né? E ao longo do projeto existe você vai uma cerimônia isso, que você segue, né? Junto com o cliente. É isso aí. Quando você vai para um PMI, qualquer alteração de cronograma, você gera 15 milhões de documentos. Nossa, Gmood, nossa senhora. Tá exatamente. Agora, exatamente, o que o ágil nos diz é o seguinte, você... É a pior palavra que uma Gmood, não? É o desespero. E aí você sinaliza para o cliente, olha, isso aqui mudou no projeto porque nós estamos no mundo complexo e no meio do caminho mudou mesmo. E vamos ajustar as expectativas. E você está sempre realinhando a expectativa. Exato. Exatamente. Isso aí se chama flexibilidade, né? Agilidade é a flexibilidade. Isso que eu ia falar, Samuca, o treinamento que eu fiz recentemente aí com o Kelvin, ele falou justamente isso. Ser flexível com data não quer dizer que você não tenha data. E ser flexível com escopo não quer dizer que você não tem escopo. Então, exato. assim, porque às vezes a galera confunde muito, né? Então, assim, é bem isso que você falou, é flexibilidade. Exatamente. Eu levantei justamente a pergunta porque é uma dúvida muito comum, porque as pessoas entendem a agilidade como se não tivesse nenhum tipo de controle. Né? E não é isso. É exatamente o contrário. Exatamente. Justamente. Até aproveitando o Everton, que ele fez o curso do Kelvin, o Kelvin ele apresenta muito fortemente uma curva de risco, né? Que é um gráfico meio assim, né? E ele compara justamente o cascata com o ágil nesse ponto. E você está mitigando o risco e está planejando em etapas menores, garante que você consiga montar um roadmap mais consistente e que você consiga fazer essas trocas com mais tranquilidade no meio do caminho, que é onde entra justamente a nossa conversa de hoje. Até parafraseando o Marcos agora, Samuel, qual é o papel do PO? Exatamente. Muito legal, galera. Muito bacana. Você quer colocar alguma coisa? Querendo perguntar ainda, hein, tadinha. Na verdade, como já deu o nosso time box, eu queria deixar livre para o Samuel encerrar e quem puder ficar um pouquinho só para eu contar uma história em cima do que da provocação aí que o Felipe colocou. Eu quero contar para vocês o que eu estou fazendo hoje. Eu coloquei até no chat aí agora o lema do agilista. Agora eu falo, não planejo, não controlo e não documento. Não faço mais nada, pronto. E não entrego. E não gera valor. E no pior de tudo, não gera valor. Aí... Caio, pode fazer as considerações finais aí, meu amigo. Muito agradeço a todo mundo a participação. Muito bom estar com vocês hoje. Espero que todos tenham aprendido bastante e vamos embora ajudar o nosso PO e ser um PO melhor também. Obrigado, Samuel. Professor Xavier. Valeu, Samuca. Eu vou agradecer ao Samuel aí pela disponibilidade de preparar a apresentação para nós e trazer um debate tão rico. E agradecer a presença de todo mundo aí, que a gente está crescendo a turma, crescendo o grupo, cada vez mais caras novas participando com a gente, trocando experiências, isso é bem bacana, só enriquece a nossa comunidade. Muito obrigado aí por todo mundo e acredito que mais tarde no sábado a gente já esteja com o nosso vídeo aqui no YouTube. Obrigada a vocês, pessoal. Obrigado aí pela disponibilidade aí. Acho que é a primeira vez que eu consigo participar aqui, porque a minha vida é muito corrida. Eu espero que o Mas seu foi cachorro ótimo. seja preservado, tá, Marcos? Eu vou pensar nisso aqui. Ele é um bebê ainda, tá com 8 meses essa peça. É um desordeiro. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Tenha uma boa noite. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau. Até mais.